você que nos acompanha no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, a nossa meditação se concentrará sobre a relação entre o seguimento de Cristo, a condição de discípulo, e a consolação que Cristo, por amor, oferece ao seu discípulo ao longo da sua história, ou seja, dessa estrada caminhada atrás de Jesus. Para isso, nós vamos refletir o texto de Mateus 11, 28 a 30, o texto que a liturgia nos propõe hoje. Vamos então saborear esse texto, destrinchando um pouco as suas partes para destacar alguns elementos que nos ajudem na nossa reflexão e na nossa oração. O primeiro aspecto a ser destacado é a expressão inicial, vinde a mim. Essa expressão é uma convocação. Uma convocação que deveria nos lembrar, vinde, àquilo que Cristo já disse no início do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, quando chamou os primeiros discípulos. Lá no capítulo 4, é vinde atrás de mim, indicando a posição do discípulo que caminha atrás do Mestre, que é aquele que ensina. Hoje, no capítulo 11, a expressão é vinde a mim. Não se trata mais de indicar a posição do discípulo, mas de destacar a qualidade da relação. Vinde a mim é um convite à proximidade, uma proximidade que permita viver e experimentar o que nós chamamos de intimidade, estar no círculo de Jesus Cristo. Mas essa intimidade, ela não é algo vazio, pelo contrário, por isso que Cristo mesmo diz, e aprendei de mim. Isso quer dizer para nós que o seguimento de Cristo, ele cresce, ou seja, a nossa condição de discípulos, cresce à medida que somos sempre mais íntimos dele. Mas de forma também prática, essa intimidade vai preenchendo a nossa vida. Tudo isso está embutido no aprender, ou seja, quanto mais próximos estamos dele, mais nós aprendemos a sermos seus discípulos. Vamos, de certa forma, nos cristificando. Segundo aspecto que quero destacar. Para quem Cristo dirige esse convite e convocação? Esse chamado? A todos e aos cansados e fatigados. Interessante, porque todos serve para indicar que a palavra de Cristo não é exclusiva de algum grupo. A palavra de Cristo, ela é dirigida a todo homem e a toda mulher que se disponibilizar a acolher essa palavra, para entrar em intimidade com quem pronuncia essa palavra, ou seja, Jesus Cristo. Mas tendo deixado claro que essa palavra, essa convocação é dirigida a todos, sem limite, portanto, logo em seguida, Cristo destaca algumas categorias, para quem de modo especial ele se dirige, os cansados e fatigados. Nesse sentido, Cristo, que quer se dirigir a todo homem e a toda mulher, aqui fala diretamente àquele e àquela que já se encontram na condição de discípulos e que, como discípulos, sentem o peso da vida. Mas, nessa palavra cansados e fatigados, nós vemos também um fundo próprio do Antigo Testamento. Portanto, uma palavra profética, de modo especial Isaías e Jeremias, que também tem profecias nas quais Deus dirige uma palavra aos cansados e fatigados, que no caso da profecia, muitas vezes acabam significando os oprimidos. Quando voltamos para o Evangelho de Mateus, os cansados e os fatigados, ou seja, aqueles que de fato seguem a Cristo e que vivem também o peso da vida, muitas vezes são identificados com os pobres e com os pequenos. Se nessa intimidade nós aprendemos alguma coisa, qual é o conteúdo do aprendizado? O próprio Cristo se define manso e humilde de coração.
Mansidão, ou a condição de manso, não significa passividade ou incapacidade de reagir às dificuldades da vida e à opressão sofrida. Mansidão significa a capacidade de reagir às injustiças e à opressão com uma arma diferente daquela que produziu a injustiça e a opressão. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 21, quando dá início ao texto da paixão de Cristo, de novo aparece a palavra manso para definir Cristo, mesmo que seja uma citação do profeta Zacarias. Quando começa o momento mais trágico da vida de Cristo, é como manso que ele enfrenta toda essa situação. A última coisa que quero destacar é a do descanso. Aqui está a dimensão da consolação. O discípulo, aquele que sente o peso da vida, aquele que pode também muitas vezes enfrentar o sofrimento, é aquele que caminha atrás dos passos do Mestre. E na intimidade com o Mestre, encontra no próprio Mestre a força que o mantém de pé. Porque ele sabe que esse Mestre, que também de forma mansa, ativa e dinâmica, enfrentou o sofrimento, hoje é quem nos dá a plenitude da vida. Com generosidade, deixamos que essa palavra penetre nos nossos corações, que essa intimidade nos forme, de modo que também nós consigamos alcançar esse descanso numa vida de intimidade e amizade com Cristo.